Compartilhando vivências, anseios e emoções. No ar, Vozes do Coração com Wilsa Dantas. Alegre, leve, é o tom que... Mais uma vez nós estamos aqui no programa Vozes do Coração do Instituto Vidas e é com grande alegria que eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus e abençoo no nome de Jesus os donos dessa rádio, doutora Fabiana, doutor Edson, as pessoas que compõem este ambiente, e agradeço muito a colaboração das pessoas que têm vindo para cá, que podem contribuir com o programa Vozes do Coração, que tem o intuito de chegar em muita informação, qualidade de vida para as pessoas PCDs, para as crianças PCDs e suas famílias. E hoje, com muita alegria, temos a honra de estar aqui no nosso programa com o doutor Hugo Porto, que é mestre na inclusão. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Foi de uma forma muito atenciosa que o senhor aceitou esse convite de estar aqui com a gente e saiu das suas atribuições tão importantes para estar aqui conosco e poder ajudar famílias, mulheres, né, crianças com a sua tão grande experiência, trazendo aqui muita informação para as famílias. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas aqui. Eu digo que é uma alegria. É uma honra estar aqui. Eu é que agradeço, em nome, inclusive, representando aqui o Ministério Público também. Nós é que agradecemos o convite. A ideia é de que a gente possa falar pelos canais aqui da rádio, chegar mais próximo das pessoas, possibilitar, transformar vidas, compreender situações que possam ser o Ministério Público um bom instrumento de mudar as vidas das pessoas. Ministério Público é um dos órgãos mais competentes, né, que temos e que tem um respaldo muito grande, né, e uma atenção muito voltada para a pessoa, né, para essa causa inclusão. E o doutor Hugo Porto é um mestre, né. Doutor, me fale um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho sobre inclusão. Primeiro, agradecer a sua gentileza aqui. Eu fico muito feliz, assim, honrado, mas eu não tenho esse gabarito todo, Wilson, eu sei da sua conhecida gentileza, né? Fico feliz e lhe agradeço. Bom, eu tenho 52 anos de idade, tenho 23 anos de Ministério Público, mas eu conto aqui uma história. Eu venho de uma experiência de vida que foi transformada em 1979. Nós tivemos um acidente importante, a minha mãe se tornou cadeirante. Em 79, teve lesão cerebral importante, então se tornou uma pessoa com a necessidade de um processo inclusivo mais agudo. Nós estamos falando final dos anos 70, início dos anos 80. Ela, por conta da lesão cerebral, ela teve, vamos dizer assim, uma deficiência múltipla, tanto no andar, na fala, no pensar. E isso fez com que a minha formação, dos meus irmãos, a minha família, fosse sempre qualificada com esse convívio que foi até 20 anos atrás. A minha mãe ficou 26 anos como cadeirante, mas além das lições de vida que ela sempre teve, porque sempre como mãe, eu costumo dizer, a mãe é um ser com um material muito próprio. Eu acho que só tem a mãe que produz ou que tem esse tipo de material de riqueza. E na qualidade de mãe, ela nos ensinou, e na própria, vamos dizer assim, o cenário em que ela viveu, nos ensinou mais ainda a conviver com o meio. Então, isso foi uma vivência muito interessante, porque trouxe para mim uma perspectiva que eu confesso que eu não sabia que tinha. Porque eu venho para o processo, eu venho para o Ministério Público em 2003 e trabalhei 10 anos no interior. Quando chego na capital, chego para a Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência. Essas, vamos dizer assim, situações interessantes da vida, né? Por quê, né? Por que eu vim para a promotoria? Era que estava aberta. Eu não programei estar numa promotoria de defesa da pessoa com deficiência. Eu programei chegar a Fortaleza porque é a minha cidade e a carreira
caminha por esse trajeto. E eu me deparei quando comecei no dia a dia a me aprofundar na legislação, na lei, me aprofundar nos casos que você recebia, que nós recebíamos e recebemos. E isso começou a ter uma relação interessante de conexão com o que eu vivi. A minha mãe cadeirante, você não tem calçada. A minha mãe cadeirante precisa ir à praia. Minha mãe com dificuldade de fala precisa ser compreendida. Então a acessibilidade, esse mundo inclusivo, esse mundo acessível, de uma forma muito, vamos dizer assim, indireta, eu fui aprendendo como criança, depois como adolescente e adulto. E eu tive a honra e a oportunidade de, por ser um agente público, instrumentado assim, com instrumentos na legislação, como é o caso do Ministério Público, de poder pegar essas vivências e experiências e associar a legislação e ver como é que eu poderia contribuir mais para que o que eu vi, né, que ainda tem muito desafio, mas os desafios na década de 70, década de 80 ainda eram maiores. Temos ainda desafios enormes, né, na educação, no planejamento urbano, calçada, rua, a parte escolar, saúde, enfim, não faltam desafios, mas já alguns passos, né, já foram dados, ainda que muitos precisem ainda ser dados. Então, a minha vivência é nisso e eu estou há 10 anos, eu chego em 2013 em Fortaleza, e depois em 2016 eu vou para um centro de apoio operacional da cidadania que envolve múltiplos temas e conecta o Ministério Público com o movimento social, com os meios de comunicação, com as universidades, com os poderes constituídos, as autoridades, a iniciativa privada, porque essa é um pouco a missão do CAU Cidadania, que é o Centro de Apoio Operacional da Cidadania, onde eu estou há 10 anos. Eu costumo dizer que ser mãe atípica é um chamado de Deus, né? Porque você passa, quando uma mãe atípica, ela tem essa maternidade, ela divide a metade dela, né? Ela passa a ser também o outro. Aquela outra parte tem uma outra vida que é uma vida com ela. Então, é um chamado, né? E eu também acredito que as pessoas que desenvolvem esses trabalhos, que lutam por essas pessoas, né? Que enfrentam desafios, que tem que ter uma sensibilidade aflorada, né? Para investir nessa causa, para se dedicar a essa causa, tem que ter um chamado. Eu acredito que é isso que aconteceu na sua vida, né? Deus te escolheu e foi te direcionando porque ele sabia a sua capacidade de fazer e de poder transformar vidas e mudar histórias de famílias, porque quando nós colocamos acessibilidade para uma família, quando nós colocamos ela inserida de forma justa numa comunidade, numa escola, numa praça, a gente entende que traz qualidade de vida para essa família, né? Que traz saúde, que traz vigor. Então, essas pessoas como o senhor, que tem esse desígnio de cuidar dessas pessoas, que tem esse amor, que investe nessa causa para aprender, para ensinar, para lutar por muitos desafios, eu tenho certeza que é um chamado e poucos são escolhidos, né? Eu costumo dizer, lá na instituição, a gente tem um quadro muito grande de voluntárias, né? E elas são todas mães atípicas. Então, eu sou a pessoa que luta pela parte burocrática, pela parte financeira, pela estrutura, e assim, são elas que cuidam da casa, são elas que lavam, que limpam, que cozinham, né? Então, assim, elas são o alicerce, essas voluntárias, elas são o alicerce dessa casa. Então, existe alguma coisa que essas mulheres possam ter interesse de serem voluntárias? Acredito que o que é ofertado, que tudo é através de doações, mas que seja
seja o amor pela causa e a disponibilidade de querer também um mundo melhor, né? Então, são pessoas que têm suas crianças e que também têm essa necessidade de ver a mudança dentro de casa e na vida de outras pessoas. Mas, como tudo na vida, tem o lado ruim, né? Então, assim, já tivemos várias pessoas, várias mulheres que se aproximaram da instituição para exercer o trabalho voluntário, gratuito, e não permaneceram. Por quê? Porque só fica quem realmente ama, quem realmente tem uma sensibilidade, quem realmente tem um amor por aquela causa, né? Que se dispõe de fato. Porque você abdica de muitas coisas, né? Para viver esse mundo. Doutor, e eu queria saber do senhor, uma dúvida nossa, quando eu falei que o senhor ia vir para cá, algumas mães me fizeram algumas perguntas e eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer. Quando as crianças, elas têm violência e a gente descobre que essa criança com deficiência está sendo violada. Por exemplo, tem uma criança que estava sendo queimada pelo pai. Uma criança que a mãe estava saindo e estava deixando só. Qual é o equipamento que se pode fazer essa denúncia? Onde que se pode fazer esse relato para que... Porque algumas pessoas dentro da comunidade, existe uma resistência de informar isso à justiça, né? Então tem que ser de uma forma que não traga nenhuma represária, né? Então, como a gente pode noticiar isso para o Ministério Público? Quem cuida dessa parte? Onde a gente pode buscar essa ajuda? Ilsa, o primeiro ponto é denuncie. Não silencie. O violador, o agressor, ele conta muito com o silêncio. O silêncio o protege. Então, denuncie. O Ministério Público, então, as promotorias de justiça, no caso, por exemplo, cada cidade no Ceará tem promotores de justiça, Fortaleza, Aquirá, enfim, todas. Procure o Ministério Público. Você vai ter uma escuta protegida, no sentido de não ter aquele, vamos dizer assim, aquele resguardo, aquela privacidade violada para não colocar em risco tanto a vítima quanto aquele que a apoia, seu responsável legal, aquele que lhe apoia. Sim. O Ministério Público vai tratar isso com o resguardo adequado para proteger, né, toda a família e atuar no sentido de que esse agressor seja responsabilizado e imediatamente afastado do convívio com alguém que está sendo agredido, seja essa violência física, como você bem colocou, mas a psicológica também. É bom que a gente saiba que há às vezes, uma conduta violenta não quer dizer obrigatoriamente que você toque em alguém. Ela pode ser moral, ela pode ser psicológica. Então, outro ponto também é a violência financeira. Muitas vezes você tem uma pessoa com deficiência que tem um benefício de prestação continuada ou outra fonte que é exclusiva dessa pessoa para os fins e as necessidades dessa pessoa, que está sendo desviado para outra finalidade que, enfim, seja ilícita ou não, mas que não diz respeito às necessidades dessa pessoa. Isso é uma violação, é uma expoliação, ou seja, um desvio ilegal de valores, e precisa também ser comunicado. E, sobretudo, também as violências mais graves, que são as sexuais, que as pessoas com deficiência, até pela própria, às vezes, dificuldade de fala, dificuldade de se manifestar, pelas algum tipo de condição específica que possa ter, sensorial, cognitiva, acaba o agressor se valendo disso. Então, é muito importante as pessoas do convívio, da convivência, prestar atenção nas mudanças de comportamento dessa pessoa, para que você tenha uma percepção mais qualificada. Fique atento, procure pessoas que possam contribuir com essa sua avaliação. Você está achando que seu filho, sua filha, seu irmão, quem seja, sua mãe, seu tio, qualquer pessoa
que esteja num comportamento que é diferente do que está acostumado a ver, começou a ficar mais retraído, com medo, começou a ficar mais ficou mais silencioso, procure verificar o que está acontecendo, procure a assistência social, um psicólogo, para se informar. Olha, está acontecendo aqui uma coisa que diferenciou, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu queria entender melhor. Então procure sempre um apoio técnico dentro de um CREAS, de um CRAS, da assistência social ou mesmo na área de saúde, para que você possa ter, além da sua percepção, mais um apoio técnico e não deixar que essa violência, primeiro, continue, persista. Segundo, que o responsável seja afastado e responsabilizado por isso. Então é necessário fazer denúncia no núcleo do Ministério Público. É assim, doutor? Ou tem algum número de telefone? Você pode se dirigir à promotoria, você pode ir à delegacia, né? Não deixe também de considerar, a polícia é uma das portas de entrada. É evidente que determinadas circunstâncias podem ser mais sensíveis, que você prefira falar com o Ministério Público, mas a polícia é um canal com que você não pode deixar de ter a informação. Você pode procurar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Ciência Social, que tem lá uma equipe multidisciplinar para receber, ouvir, entender a demanda. O CREAS pode encaminhar ao Ministério Público por meio também de relatórios técnicos, ou seja, um psicólogo, um assistente social, possa junto entender o que está acontecendo, né? Mas, volto a dizer, são múltiplas portas. No Ministério Público e nas demais, os profissionais vão estar habilitados para receber essa demanda de uma forma, vamos dizer assim, resguardada, né? Sempre no sentido de que não haja da própria denúncia, da própria comunicação seja feita uma outra dificuldade, um outro problema. Muito pelo contrário, a comunicação é uma forma de resolver os problemas e não de criar novos. Sim. Doutor, o senhor como promotor de justiça, existe muito recebimento de imprudência com criança PCD? Quando você fala imprudência, você diz violação de direitos? Exatamente, sim. Isso. Existe, infelizmente, existe as estatísticas apontam que a violência maior ela é intrafamiliar, ou seja, dentro da família. E existe uma lógica, não é porque quem é da família vai estar mais propenso a agir mal, não é isso, mas quem convive. Sim. Se eu vivo mais tempo com uma pessoa, a tendência é ter mais alegria e também ter mais atos ilegais. Então, o recebimento sempre vem, a grande parte das vezes, de ações dentro da própria família, né? Sejam ações diretas, como a gente falou, que alguém que agride alguém que agride física ou psicologicamente, alguém que usa do dinheiro que não é seu, a questão também sexual, mas de forma indireta também, quando eu nego alguma coisa. É bom que a gente também perceba que a violação de direito não é só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu deixo de fazer e que aquela pessoa tem direito a ter. Por exemplo, quando eu nego a escola, quando eu nego o lazer, quando eu nego o convívio social, todas as pessoas têm o direito do convívio social. Então, alguém que subtrai essa pessoa, tira essa pessoa da sociedade e deixa recluso em um canto, ainda que seja no sentido de proteção, como muitas vezes a gente ouve. Não, eu quero proteger meu filho, eu quero proteger minha irmã, meu irmão, eu quero proteger. Não faça a exclusão do convívio, porque essa pessoa, ela é uma pessoa como qualquer outra que convive na sociedade. Ela precisa interagir. E é interessante que a gente também tenha muito claro na nossa a ideia de que todos nós somos finitos. Então, essas pessoas que às vezes a gente coloca um grau de proteção a ponto de tirar da circulação, ou seja, tirar do convívio social, essas pessoas, quando esses protetores
acabam deixando porque falecem ou por outra razão. Essas pessoas não foram, vamos dizer assim, habituadas a conviver com outras pessoas. Imagine quem é agora que vai fazer essa conexão e que a mãe ou o pai fazia, porque, né, acompanha toda a vida, mas de repente não estão mais aqui, pessoas estranhas. Então, faça sempre uma trajetória de vida de que seja sempre includente, inclusiva. E ser inclusivo quer dizer conhecer a vida nas mais diversas perspectivas, assim, ir a uma praça, ir a escola, ter um convívio do bairro, do vizinho, da família, porque esse é o direito e essa é a forma que todos nós vivemos e que nenhuma proteção pode fazer com que isso seja impedido. Lá no Instituto Vidas a gente não atende homens, porque pela questão de conflito diário, que são mulheres, a grande maioria dessas mulheres são mães solo, pela questão de proteger também a privacidade dessas adolescentes que têm deficiência, que acabam tendo, né, suas particularidades, essas crianças, né? Elas acabam tendo sua privacidade preservada quando a gente não traz homens. Inclusive, as idosas que a gente atende também são apenas mulheres, para proteger. E nós temos lá, assim, existe uma orientação com essas mulheres para que, como mulher, também haja um certo zelo, um certo cuidado com essas crianças, em toque, em acompanhar o banheiro, em acompanhar as refeições. A gente tem um certo cuidado para proteger essa criança. E, doutor, eu vejo muito, né, assim, com essa diversificação de famílias, né, com grupos de famílias diferentes, algumas crianças com deficiência que são criadas pelos avós, algumas crianças com deficiência que são criadas pelos tios, né? Porque assim, a gente entende que uma mãe com 40 anos que recebe um diagnóstico de uma criança com deficiência, ela pode ter alguma estrutura psicológica, familiar ou financeira para receber essa demanda que a gente sabe que tem, né, um leque de desafios. Mas nós temos também aquele perfil de mãe que é uma criança que tem outra criança, como essas meninas de 16 anos, 18 anos, né, que acabam tendo essa maternidade. E a gente sabe que o número de crianças autistas, né, cresceu muito mais, é um índice muito grande, e às vezes essas crianças que têm outras crianças, elas não têm essa maturidade. Então, elas acabam jogando essa responsabilidade para os pais. E que também já tem uma idade avançada, que já tem lá suas deficiências, né, de saúde, suas dificuldades financeiras. Então, a gente tem, conhecendo esse histórico, hoje nós atendemos 300 mulheres que têm crianças com deficiência. Então, assim, dá para se ver diversos cenários de grupos familiares diferentes. E eu, como fundadora, presidente do Instituto Vidas, eu tenho um desejo de expor aqui o meu pensamento, assim, o meu ponto de vista. É que essas mulheres, que elas têm seus benefícios, né, e que por serem mulheres que acabam não tendo um grupo familiar, pai, mãe, filhos, né? Então, assim, por trocarem de companheiros, por viverem numa comunidade, a gente sabe que um lar de uma criança, um lar de uma pessoa da comunidade, dificilmente tem um filho, 2, 3, 4, 5, né? Então, assim, eu gostaria que tivesse, porque eu vejo muita imprudência. São mães que têm muitos direitos, mas que também precisam ter muitas obrigações. Então, assim, algumas têm, outras não. Então, assim, eu sugiro que um dia eu possa ver uma visita domiciliar em todos esses lares que tem pessoas com deficiência. Porque a gente sabe também que tem crianças que passam 5, 6, 7 anos em fila de espera de neuropediatra. Né? Então, assim, com essa visita,
a gente pode identificar essa dificuldade de terapia, esse acompanhamento. Nós sabemos que existem mães que acompanham de fato os tratamentos das crianças. Tem mães que realmente se dedicam profundamente, né? Que passam ali a vigiar o respirar do filho, como mães que têm crianças com comorbidade física e são crianças que sobrevivem através de aparelhos. Mas nós sabemos também que tem muitas mães que são imprudentes, né? Então, assim, havendo essa visita obrigatoriamente dentro desses lares, a gente pode evitar também que algumas mães busquem apenas o benefício, né? Porque eu que lá no Instituto Vidas nós temos uma equipe multidisciplinar de terapias, que é patrocinado pela Fundação Cajueiro. É uma empresa privada, que é o dono da Cione, ele patrocina essa equipe multidisciplinar para atender nossas crianças. E eu vejo muitas mães que se aproximam da instituição desse equipamento de terapia para adquirir laudo. Né? Então, assim, e sabemos que tem aquelas mães, como temos, que vêm de ambulância, que vêm do Maracanaú, no carro da prefeitura, que vêm de ônibus, que vêm de Uber, que vêm de carona. Lá no Instituto eu preciso ter equipamentos de mobilidade para receber essas crianças, como cadeira de roda, cadeira de banho, todo o equipamento para receber essas crianças, porque muitas vêm de Uber, vêm de carona, vêm de ambulância e não trazem os seus equipamentos e a gente utiliza lá. Então, nós vemos que tem sim muito esforço de algumas mães, mas a gente sabe também que existe algumas que, né, buscam apenas os benefícios. Então, assim, eu faço aqui o meu apelo, senhor, né, porque a gente sabe que existe o agente de saúde, né, mas assim, ela leva essa demanda, ela vê aquela demanda, mas acredito eu que não é um relatório específico de como, com os critérios de como aquela família que tem a criança PCD deve estar. Então, assim, se nós tivéssemos, esse é um apelo, né, para o senhor que é promotor, que abraça essa causa. Eu estou te passando um pouquinho de uma convivência que eu tenho, que eu vejo que há uma necessidade dessas mulheres serem também acompanhadas, né, porque a gente sabe que existe irregularidade. Existem pessoas famílias PCD, crianças, né, que têm deficiência dentro de um lar que não são tão cuidadas como deveria ser. Então eu deixo aqui o meu apelo para o senhor. Ok. Pra gente... A sociedade brasileira, ela se transformou muito, né? Os arranjos familiares, como você colocou, Sim. um número menor de filhos e muitas vezes no passado um número grande de filhos, filhas, então você tinha uma rede de apoio que mudou ao longo do tempo. Sim. Mas é interessante dizer que o fato de uma mãe, nova ou não, que abandona seu filho, ela comete uma ilegalidade. Sim. É importante que ela pode ser responsabilizada. Ah, não, mas eu vou deixar com a minha mãe, que é a avó da criança. Olha, dependendo das circunstâncias, isso não é legal. Existe uma regra básica, responsabilidade ninguém transfere. Sim. Responsabilidade é sua. Você é a mãe, você é o pai, você tem que cumprir os seus deveres e exercer o que chama poder familiar, que é o poder que os pais têm e as obrigações de fazer com que os direitos dos seus filhos sejam observados. Entretanto, existem situações assim, se a gente pegar a legislação brasileira, é muito interessante que ela coloca um ramo de responsabilidades, onde envolve o Estado devendo agir, o Estado enquanto o ente público, né? A sociedade, aí um instituto como o seu, o Instituto Vidas, né, que representa uma sociedade organizada, né? As famílias têm seu papel. Então, são atores que compõem, vamos dizer assim, esse complexo de apoio necessário e obrigatório. A legislação brasileira também coloca normas mais, vamos dizer assim, especializadas para a criança com deficiência e a mulher com deficiência. Então, tem uma legislação mais, vamos dizer assim, enfática, ou seja, mais afirmativa na defesa dos direitos desse público com deficiência mais hipervulnerável, tanto a criança quanto a mulher. Não que o homem com deficiência não tenha os seus direitos, né, para não ficar dúvida aqui, mas Sim. A hipervulnerabilidade está ainda maior nesses dois perfis, de criança na mulher e criança. E na mulher. Com relação
as visitas, talvez o que se possa pensar é uma estratégia mais enriquecida de que os agentes comunitários de saúde, o pessoal da estratégia de saúde da família, né, que também está, e os pontos de conexão com a criança, aí leia-se escola, leia-se os postos de vacinação, sim, possam estar mais qualificados no sentido de captar informação, de ser mais, vamos dizer assim, ativo nesse processo e ter, vamos dizer, a gente quando vê eu passando aqui na rodovia Mavi para cá, aí tinha assim uma placa, coletor de dados de tráfego, de trânsito. Ali ele está coletando. Então, por quê? Porque um carro passou, vários carros passaram naquela via e ele vai coletando velocidade, tipo de carro, quantidade e tal. Quando a gente está dentro do poder público, cada agente público ele pode e deve ser uma fonte de coleta dessas informações. Se uma pessoa que vai, por exemplo, a criança, a mãe, o responsável leva para uma vacinação, e existe uma informação que precisa ser registrada, a criança está com hematoma, a criança está desnutrida, a criança está com algum indicador, é obrigação de fazer esse tipo de encaminhamento. A escola, de igual modo, se você chega uma criança que chegou numa circunstância que merece mais atenção, um quadro seja de desnutrição, como eu falei, ou de violência, ou mudou o comportamento, né? Mudou o comportamento, isso o professor, o coordenador da escola tem que ser também uma fonte da coleta dessas informações e repassar ao Ministério Público, no sentido de fazer com que o Ministério Público adote as medidas adequadas, volto a dizer, com a privacidade, com o cuidado. Ninguém está querendo aqui invadir a família e a vida das pessoas. Sim. O Ministério Público não tem a missão de estar invadindo a vida, mas de cumprir a lei, de defender os direitos da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, da mulher com deficiência. Então a defesa do direito, em sendo necessário, sim, vai dar um passo a mais e vai entrar nas particularidades daquele arranjo familiar para saber o que está acontecendo. Se alguém irresponsavelmente, né, está agindo, ele pode e deve ser responsabilizado sob o ponto de vista penal, sob o ponto de vista de afastamento e de outras, entre aspas, punições que possam vir a ter. Entretanto, Deus, o que a gente quer é de que a população também se qualifique, se informe mais. Né? Às vezes você tem violações que são causadas por desinformação. A pessoa não foi instruída na vida para entender aquilo que está acontecendo. Eu já tive situações em que alguém, por exemplo, com um autismo severo, e os genitores viam que a única solução era, entre aspas, prender aquela pessoa. Aqueles achavam que estavam fazendo o correto, estavam protegendo, mas não é esse o caminho. Então, se você não sabe, tem dúvida, e é normal que todos nós tenhamos dúvidas de tudo na vida, né? E seja de que matéria for, procure o canal, veja com a Ministério Público é um dos parceiros, mas com a sociedade, aqueles institutos que têm também referência, com o poder público, vá a um CREAS, vá a um CRAS, na escola se informe com os professores, se informe com os coordenadores, faça com que essa informação chegue e que você não tenha, vamos dizer assim, um cenário onde você possa, sob o pretexto de tentar proteger alguém, estar violando o direito desse alguém. Então, é o que a gente chama da ética da proteção. Eu protejo demais a ponto de não deixar que a pessoa viva, né? Uhum. Ou seja, viva com dignidade. Sim. Então, isso é um ponto que deve ser observado por todos e todas. Doutor, existe uma grande preocupação, acho que de todas as mães, né? Se eu não posso morrer antes do meu filho crescer. Não sei se o senhor já ouviu isso. Então, todas as mães têm essa preocupação de não partir antes do filho, né, ter condições de se cuidar, de viver, né, sozinho. Então, eu pergunto para o senhor, quando uma mãe, ela parte,
e a criança fica, que é essa criança com deficiência, e ela não tem uma rede de apoio, essa criança é encaminhada para onde? Para um abrigo, para doação? Como funciona isso? Olha, eu acho que um ponto inicial é essa convivência, que a criança se torne um adolescente, que se torne um adulto, convivendo com a sociedade. Não isole. Além de ser uma violação, uma ilegalidade, você não está permitindo que essa pessoa conviva e no futuro tenha os seus instrumentos para viver, né? Ou seja, seu conhecimento. Se eu isolo alguém, esse alguém passa a vida toda sem conhecer a vida, né? Ou sem conhecer a sociedade. Quando um belo dia falta o pai, falta a mãe, ele vai ser obrigado a conhecer essa realidade, mas ele não teve a vivência e a experiência a cada etapa da sua vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, de ter o direito de ser, aos poucos, acomodado na sociedade. Ou seja, acomodado que eu digo é no sentido de estar presente, incluído, e que ele saiba a dinâmica da vida em sociedade. Isso serve para qualquer pessoa, independente de ser pessoa ou não com deficiência. Qualquer pessoa tem como ser gregário, ou seja, que vive em grupo, que vive em sociedade, ela precisa, por óbvio, ter todas as suas etapas respeitadas. Quando acontece, e isso é muito interessante, quando acontece de uma pessoa, o responsável legal, aquele cuidador imediato, né, que é muitas vezes a mãe, quando não estar mais conosco, o passo é a gente ver na estrutura familiar que você encontre um novo arranjo de convivência dessa pessoa. Aí eu volto a dizer, imaginemos nós que você tem uma família, tem tio, primo, irmão, né? Outras pessoas, não só da família, mas da convivência comunitária também, tem um vizinho, tem a vizinha, que conhece a realidade daquela família e as pessoas que ali estão. Se eu permito que essa pessoa, pelo direito que tem, convive com a comunidade, convive com a família, quando alguém falta, os demais familiares sabem quem são essa pessoa. Os vizinhos e a comunidade sabem quem é essa pessoa. Então faz parte do dia a dia das atividades diárias daquele bairro, daquela família. Então, quando alguém falta, uma mãe ou um pai, os demais conseguem entender essa lógica e conseguem suprir e apoiar. E, às vezes, uma criança, ou um jovem, um adulto, pode ir morar com o irmão, pode morar com o tio, pode morar com qualquer outro, com o avô, com a avó, com qualquer outro membro da família. Agora, outro ponto, por isso que existe uma gradação. Se dentro da família, por uma razão qualquer, não tem mais um membro, né, não existe mais ninguém, ou moram no outro local, ou são pessoas que não têm a qualificação, a possibilidade ou responsabilidade de ter essa pessoa no seu convívio, nada obsta, ou seja, não tem nenhum impedimento que a comunidade possa abraçar. Existem vários episódios que um vizinho, porque passou uma vizinha, passou a vida toda ali, viu aquela criança crescer, convive, teve afeição, carinho e decidiu, né, não, vai morar comigo. Isso passando naturalmente pelo sistema de justiça, organizando legalmente essa morar comigo, né? Vai morar comigo, mas a gente ajusta nos papéis, como diz o dia a dia do direito, né? Vá lá no Ministério Público que esses papéis vão ser ajustados. E isso é muito comum você ver, principalmente em comunidades menores, que aquela criança que virou um adolescente, virou um adulto, faz parte do dia a dia daquela comunidade. Ou seja, é fonte de alegria, é fonte de curiosidade, é fonte de aprendizado, é fonte ou seja, de troca de boas experiências. E não é incomum que um vizinho, já em determinadas circunstâncias, já comece a apoiar
porque no dia a dia a mãe tem que, ou o pai tem que ir a um trabalho, tem que ir ao médico, aí o vizinho ou o parente já vem para dar esse apoio. Então vai havendo uma espécie de acomodação do arranjo familiar ou comunitário. As pessoas começam a interagir, entender a lógica e ver que não tem nada de excepcional, não tem nada de complicado, muito pelo contrário. Se você convive, você vai conviver com a alegria da pessoa nas suas condições, nas suas especificidades, nas suas características, como todos nós temos. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais calmas, como todo mundo. Então, se eu convivo com essas pessoas, eu sei quem são e eu sei como eu devo agir depois, por exemplo, como você bem colocou, se alguém da família falta. Mas se acontecer de o arranjo familiar e o arranjo comunitário não ter um sucesso, porque é possível que não tenha ninguém na família, não tenha ninguém na comunidade, o passo seguinte é o Estado agir, né? O Estado tem que ter uma residência para essa pessoa. E o perfil de residência coletiva, que a gente chama para a pessoa com deficiência, chama-se residência inclusiva. Então, o passo seguinte é o Estado, quando eu digo Estado, poder público, o município, no caso aqui Aquiraz, Fortaleza, Eusébio, enfim, os municípios, agirem para ter uma vaga em uma residência inclusiva, que é um local onde essa pessoa vai morar, vai residir. Ela não vai ser, entre aspas, excluída da sociedade, ela não vai ser internada no sentido de isolar, mas ela vai ali ter uma residência, inclusive com o direito de sair, ir para a escola, se for o caso, ir para a praça, ir para alguém mesmo, vamos dizer que tem alguém da família que não tem, por uma razão qualquer, por um impedimento de saúde ou que valha, tem dificuldade de ter essa pessoa no seu dia a dia, mas nada óbvio que essa pessoa mora em uma residência coletiva e passe o final de semana com alguém da família, por exemplo, a tia que ficou. É possível, né, doutor? Tudo é possível. Na verdade, o que a gente quer é que não haja nenhuma ruptura com os laços familiares e comunitários. Mesmo que a pessoa possa residir em um equipamento público, no caso de uma residência inclusiva, nada impede que os parentes visitem, que ele possa estar no final de semana, ou mesmo mais do que um final de semana, um mês, num período, ou vá fazer um período de experiência para tentar voltar a morar com alguém da família. E a desinstitucionalização é o objetivo de todos nós. A gente quer que as pessoas, sejam pessoas idosas, pessoas com deficiência, qualquer pessoa, estejam no seu seio familiar, dentro dos seus familiares, e não no equipamento público, que é a última, vamos dizer assim, etapa dentro desse processo. É família, comunidade, e sempre tentando, se tiver que usar o equipamento público, tentar fazer com que ele sempre tenha um diálogo com a família, com a comunidade, para que ele volte sempre, essa pessoa sempre esteja no meio da sociedade. Que bom, doutor. Gente, eu quero falar hoje um pouquinho do Grupo Rotary. O Grupo Rotary é uma empresa, foram japoneses, e eles criaram um programa para construir, para produzir cadeiras de rodas para doar. E aí espalhar em todo o mundo. Então, esse ano eles entregaram quase 700 cadeiras de rodas. Inclusive, nós do Instituto recebemos 2 cadeiras de roda há uns 15 dias atrás. E você pode acessar o Instagram do Grupo Rotary, mandar a foto da pessoa que precisa dessa cadeira de roda, e eles vão fazer a visita até você e conhecer um pouquinho da necessidade e ver a cadeira apropriada para fazer a doação para as pessoas que têm necessidade dessa cadeira de roda. Essa empresa, ela criou esse projeto de produzir cadeira de rodas só para doar. Eles trazem para cá em container para atender 600, 700 cadeiras por ano. Ano passado eles entregaram mais de 800 cadeiras. E a gente teve essa oportunidade de receber também desse Grupo Rotary, porque a gente sabe que é uma dificuldade, né, para adquirir esses equipamentos de mobilidade. E aí esse grupo tem essa possibilidade de ajudar. Doutor,
Me fala um pouquinho de todos esses anos, com toda essa experiência que o senhor tem no Ministério Público para a pessoa com inclusão. Qual foi a lei que o senhor conquistou? Porque eu sei que o senhor está sempre se renovando, sempre buscando. Sei que o senhor viaja para Brasília, que bate em todas as portas para trazer qualidade de vida para essas crianças, para esse público, né? Me fale um pouco de alguma experiência que o senhor teve, de alguma conquista que foi bem marcante para o senhor dentro da inclusão. Eu sei, interessante, nós estamos completando agora, né, esse final de semana completou 10 anos da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o nosso estatuto, o estatuto que rege a inclusão no Brasil. E os avanços do estatuto, sempre, pela potência que tem os artigos, sempre nos encanta. Eu acho que, assim, nós tivemos um papel interessante no Ministério Público, no reordenamento de um serviço chamado ADOC. ADOC era um abrigo enorme, fora do perfil legal, muitas pessoas com deficiência junto, e foram criadas as 6 residências inclusivas, que são as residências, como eu comentei, aquelas coletivas que são destinadas a um público que não tem família e que o Estado tem que agir, né? O poder público tem que agir. Elas ficam em casas, assim, algumas no Lago Jacareí, que é um bairro em Fortaleza, e uma casa, vale a pena fazer uma visita. Uma casa regular, casa não é um abrigo, é uma casa, porque assim tem que ser, uma casa no sentido mesmo do termo sentido casa, de lá, né? De ter casa com jardim, essas casa. Que não legal. Um equipamento de abrigo. Sim. Então, esse é um ponto. A gente também ficou muito feliz em impulsionar a questão da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela existe no Brasil, antes da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que é uma norma constitucional, que ela é de 2009, mas quando a gente vê a lei brasileira, a lei das diretrizes básicas da educação, ela é da década de 90 e já dizia da educação inclusiva, só que não saía do papel e havia sempre alguns entraves, e de um tempo para cá, o Ministério Público, não só aqui no Ceará, mas de uma forma mais nacional, por meio do Conselho Nacional do Ministério Público, impulsionou, né, junto com outros atores, como Defensoria, como o próprio Poder Executivo, que a educação inclusiva fosse mais, vamos dizer assim, efetiva. O Ministério Público agora, nós temos alguns projetos correndo dentro da nossa casa, do Ministério Público do Estado de Ceará. Um deles é justamente qualificar 5 municípios piloto, né? Aí eu falo de Barreira, eu falo de Caridade, Umirim, São Luís do Curu, e falo de qual foi o outro, meu Deus? Eu vi uma publicação no seu Instagram sobre isso. Pois é, são 5 municípios aqui, e Aracoiaba. São os 5 municípios que a gente escolheu piloto porque eles têm proximidade com Fortaleza e têm os indicadores desafiadores, ou seja, é muito comum quando vai se fazer um projeto ir para os grandes centros, né? Sobral, Juazeiro. A gente inverteu essa lógica, a gente quis ir para os municípios menores, próximos de Fortaleza, para que sirva de piloto. Que legal, doutor. E nesses 5 municípios nós temos 2 projetos em curso. Um é o que diz respeito a qualificar a rede de ensino para a construção dos instrumentos pedagógicos inclusivos, que a gente chama PEI, que é o projeto escolar individualizado, né, da educação inclusiva. O PDI, que é voltado para o AEE, para que você possa ter uma conexão entre o que acontece na sala de aula com o AEE. E o PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola, para que você possa ter dentro da escola uma dinâmica, um disciplinamento adequado de funcionamento. Por exemplo, a gente teve um reordenamento no apoio que a gente deu a um município aqui na região metropolitana de uma escola que estava totalmente fora do perfil, era segregatória, ou seja, só tinha alunos com deficiência, quando a educação inclusiva diz que tem que estar em sala regular, ou seja, na comunidade, como eu falei, no convívio, na escola ou em outras áreas da vida. Sim. E a gente participou desse reordenamento, foi muito interessante, e os resultados que a gente viu, assim, no começo,
as mães, os pais muito tensos, muito preocupados, isso não vai dar certo, meu filho está numa escola regular, numa escola, especial, como é que ele vai para uma escola regular, não pode. E os resultados, Ilsa, foram maravilhosos. A gente viu nas reuniões que a gente teve a oportunidade de realizar em seguida, junto com os colegas da própria cidade, os promotores da cidade, os depoimentos mudando, os pais dizendo, e um pouco do que você falou, assim, veja, se você educar o seu filho em uma escola especial, você está segregando. Se eu estou segregando, eu não estou colocando que ele conviva com os seus demais participantes da sociedade. Sim. Um dia essa mãe vai falecer, esse pai vai falecer e essa criança não foi educada nesse perfil. Sim. Então, isso também foi um elemento muito interessante que, no primeiro momento, houve uma barreira dos familiares, dos pais e tal, mas depois se viu como parceiros. E um ponto que a gente vê, que como é importante que a gente tenha o conhecimento e que ele chegue aos atores, no caso da escola, mas de outras áreas como saúde. Mas a gente teve em uma determinada escola, onde uma criança ela só entrava em sala de aula desorganizada, uma criança com autismo. Só entrava desorganizada e tal, e se descobriu que o chamamento para começar a aula era uma sirene. E ela, por ter uma questão de hipersensibilidade, sensorial, de uma questão de modular, etc. E tal, mudou para uma música. A pessoa... então, o PPP, ou esses instrumentos pedagógicos, eles vão justamente dar essa clareza. Olha, muda isso aqui que você vai permitir que essa pessoa entre em sala de aula organizada. É só um exemplo de como é que apenas em uma pequena intervenção, sem custos, sem nenhum tipo de complexidade, você consegue mudar a vida das pessoas. A gente tem um outro projeto também que está em curso também nesses 5 municípios, que chama-se Sentidos Educação. Esse primeiro chama-se Horizontes do Saber. A doutora Camila, que é a nossa coordenadora também, muito à frente da área dos instrumentos pedagógicos. O outro chama-se Sentidos Educação. O que trata de sentidos? A gente, na experiência de Fortaleza, verificou que a legislação estabelecia que as escolas devessem ter o primeiro passo na detecção, ou seja, na perceber quem são os alunos que têm algum comprometimento visual ou auditivo. Se aquele que você nota que está com um baixo rendimento, ou então que não consegue se concentrar, que tem limitações, e seja auditiva, seja visual, o projeto ele faz com que a escola detecte, faça uma referência, olha, eu tenho os alunos A, B e C, e a gente coloca no fluxo dentro da saúde. Vai fazer o atendimento básico, depois o especializado e dispensar a órtese, que são os óculos e o aparelho auditivo. Imaginemos isso dentro de uma vida que muitas vezes demora para que a família detecte isso e você utilizar vamos dizer assim, os recursos que tem a escola, um professor mais atento que percebe que o aluno está ali com a sua, o seu aluno, o seu vamos dizer assim, ensinando com dificuldade, seja de se concentrar, de ficar na carteira, ou de ler, ou de aprender. Então, às vezes é um impedimento que pode ser superado com um óculos ou um aparelho auditivo. Sim. Então, esse projeto, a gente convida também, esses 5 municípios que a gente falou, são piloto porque a gente quer estender isso depois para todos os municípios. Mas quem está ouvindo pode cobrar do seu município porque é direito. Né? A gente não está aqui dizendo que 5 municípios vão ficar nesses 5 municípios. Pelo contrário, ali é um piloto, tem que testar, ver o que é que tem que ajustar e fazer com que chegue aos demais. E um outro projeto que está em curso também chama-se Conselhos em Rede. Cobre de cada um dos seus municípios a existência de um conselho de direito da pessoa com deficiência, um conselho municipal. Porque uma das possibilidades de você receber recursos, senhor gestor, senhora gestora dos municípios, fiquem atentos, que para receber recursos do programa Viver Sem Limites 2, que é um programa federal de inclusão, é necessário que você tenha um Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência ativo, não é só papel, ativo, ou seja,
com os conselheiros eleitos, com as atividades do Conselho funcionando. Então, a ideia do Conselhos em Rede, e a gente tem rodado o interior, e a ideia é de que a gente possa expandir o máximo e fortalecer, expandir o número dos municípios com conselho e fortalecer aqueles que já possuem, qualificando, dando a capacitação, no sentido que a gente possa formar uma rede de proteção bem azeitada, bem articulada. E eu faço aqui também uma referência de que esse conselho é um grande, vamos dizer assim, parceiro e apoiador para a educação inclusiva, sobretudo para pessoas com autismo, que está na agenda do dia. A gente tem recebido as estatísticas do incremento do número de pessoas com autismo, com TEA, e que chegam na escola, e muitas vezes a escola não sabe bem como fazer. Por isso que a gente tem esse projeto Horizonte do Saber, que trabalha os instrumentos, né, adequados para a educação inclusiva. Mas o conselho é uma porta de entrada para, dentro dessa estrutura de conselhos municipais, poder dialogar, ou seja, conversar com outros conselhos, com o Conselho Estadual, com o Conselho Nacional, com o Ministério Público, de forma que o direito seja melhor observado e você não fique só, né? Se você imagina uma escola que não sabe o que fazer, mas tem um conselho municipal de direito da pessoa com deficiência que você pode recorrer, que pode também não saber, mas ele tem uma parceria com o estadual, ele tem com o Ministério Público, então você não fica só. Então, monte o seu conselho, né? Instale e faça a eleição dos conselheiros, porque além de ser um direito, é um parceiro. É bom para todo mundo, é bom para a gestão, é bom para as pessoas com deficiência, é bom para a educação, é bom para a saúde, enfim, é bom para o brasileiro, para nós cearenses como um todo. Eu vou dizer para o senhor, voltando ao início da nossa conversa, Deus soube como te escolher, né, para esse chamado, porque eu vejo aí uma qualidade de vida, né, um crescimento muito grande, e eu sei que tudo isso demanda uma luta, né, um passo a passo, né, muita correria para que tudo isso se torne realidade, e isso depende do seu esforço, e quer dizer para o senhor que o mundo precisa de ti, né? Eu preciso dizer assim, ninguém faz nada só. É verdade. Na verdade, a gente eu costumo dizer assim, é como um colibri que deixa uma gota no oceano, mas que deixa uma gota. Eu acho que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte e mais um pouco. Não é só a nossa parte, a gente pode fazer mais do que a nossa parte. A gente pode dar um passo a mais, a gente pode avançar, a gente pode contagiar e ser um efeito multiplicador. O Ministério Público tem esse perfil. Dentro do Ministério Público são N pessoas, muitas pessoas que trabalham, não sou só eu. Na verdade, eu sou um dessa gota do colibri no oceano. São muitos grandes abnegados, os colegas promotores de cada cidade, dentro do centro de apoio, dentro de Fortaleza. Então, assim, a gente, na verdade, procura mais contagiar, trazer um pouco também da experiência que a gente já tem, mas criar novas, vamos dizer assim, eu vou chamar de lideranças dentro do Ministério Público, da sociedade, porque são pessoas que vão abrir a picada em alguns locais onde ainda não se desbravou, mas que também vão reproduzir, né, boas práticas que já foram colocadas para mais pessoas em mais locais. Então, o Ministério Público, na verdade, é uma comunidade aberta à comunidade. Nós queremos que vocês da sociedade civil, os institutos, as associações, o poder público, mas sobretudo o cidadão, tenham no Ministério Público sempre uma porta aberta. A porta obrigatoriamente aberta, não só porque somos públicos, mas porque exercemos um cargo que é de promotores de justiça, promover justiça. Essa é a função do Ministério Público. Como servidor público, não temos outra finalidade que não seja fazer com que a sociedade se transforme juntos sempre, sendo apenas mais um instrumento. Fico feliz demais de estar aqui. Quero parabenizar aqui o programa, quero parabenizar aqui a rádio, os idealizadores, porque assim, o Ministério Público está honrado, fico honrado e sempre aberto aqui para que a gente possa trazer sempre esse bom bate-papo, trazer boas novas e, sobretudo, aprender para que a gente possa fazer melhor lá quando voltar para as nossas
salas, nas nossas promotorias. Doutor, e eu volto para a comunidade, eu volto para a vivência com essas famílias, com essas crianças, carregada de energia, né? Revigorada, um coração cheio de felicidade em ver que cada vez mais existem pessoas como o senhor que estão lutando, que estão buscando, né, com o poder público, que é o Ministério Público, é um órgão tão competente, que tem muito respaldo de cuidar, de acolher, que faz justiça de verdade, né, um dos órgãos mais competentes que temos. Então, o programa Vozes do Coração não tem o intuito de conflitar. Ele quer ajudar, ele quer trazer informações, transformação de vidas, de forma que a gente possa mostrar, que possa pedir, que possa buscar recursos de forma pacífica para ver cada vez mais essas famílias evoluindo, essas crianças de fato vivendo, né? Então, eu sou muito feliz, muito grata com a sua participação. Eu contei para todo mundo que nós íamos ter o Dr. Hugo Porto no nosso... no nosso programa, viu, doutor? Eu usei aí essa sua presença para atrair muitos telespectadores aqui para o nosso programa Vozes do Coração. E, infelizmente, já chegou ao fim, né, Fagner? Fagner já finalizou aí o programa, passou muito rápido, doutor. Confesso que quando o senhor chegou me deu um cansaço de ansiedade, de nervoso, porque ter uma autoridade como o senhor, ter a sua participação aqui é de extrema importância, é uma honra muito grande ter o senhor aqui. E eu fiquei com falta de fôlego, de nervoso. Mas eu sou muito grata por essa oportunidade, por ter o senhor aqui. E agradeço todas as pessoas que estiveram com a gente. Tenho que mandar um alô para a doutora Josiana França, que vai estar com a gente aqui na próxima semana. O Lauro Arraes, psicanalista, um amigo muito querido, vai estar aqui com a gente também, trazendo muita informação. Manuela Braga, que já visitou diversos projetos sociais, vai falar um pouco de outras pessoas que desenvolvem muitos trabalhos importantes dentro da sociedade, que fazem a diferença, né, na vida humana. E mandar um abraço para essas pessoas e dizer que próxima semana estamos aqui de novo com o programa Vozes do Coração do Instituto Vidas na Rádio Sol Leste FM 104,9. Doutor, muito obrigada pela sua honrosa presença. Eu que agradeço. Eu saio daqui diferente que entrei, aprendendo e, sobretudo, pegando da sua alegria, da alegria de viver, da alegria de poder estar com todos aqui num convívio cada vez mais com a diversidade. Eu acho que a diversidade humana é fabulosa e a gente respeitar essa diversidade, além de um dever, é uma forma de elevar o nosso espírito. Muito obrigado pelo convite. O Ministério Público sempre portas abertas aqui para contribuir com ações como a de hoje aqui, para comunicar, chegar mais próximo das pessoas, chegar mais próximo da comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Leve é o tom que vai soar. Atual, sincero, juntos vamos mudar. Socializar, incluir, fazer acreditar que cada voz tem o seu lugar. Vozes do coração, aqui é o lugar pra ser ouvido, pra se conectar. Atípicos, típicos, todos a somar no ritmo da vida, vamos celebrar.